Olá, hoje estamos no 26º domingo do tempo comum. Vamos acompanhar as leituras e Evangelho. Primeira leitura, leitura do livro dos Números, capítulo 11, do versículo 25 ao 29. Naqueles dias, o Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés. Retirou um pouco do espírito que Moisés possuía e o deu aos 70 anciãos. Assim que repousou sobre eles o espírito, puseram-se a profetizar, mas não continuaram. 2 homens, porém, tinham ficado no acampamento. Um chamava-se Eldad e o outro Medad. O espírito repousou igualmente sobre os dois, que estavam na lista, mas não tinham ido à tenda, e eles profetizavam no acampamento. Um jovem correu avisar Moisés que Eldad e Medad estavam profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, ajudante de Moisés desde a juventude, disse: Moisés, meu senhor, manda que eles se calem. Moisés respondeu: Tens ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhe concedesse o seu espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 18. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. E vosso servo, instruído por elas, se empenha em guardá-las. Mas quem pode perceber suas faltas? Perdoai as que não vejo. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. E preservai o vosso servo do orgulho, não domine sobre mim. E assim puro, eu serei preservado dos delitos mais perversos. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. Segunda leitura, leitura da carta de São Tiago, capítulo 5, do versículo 1 ao 6. E agora, ricos, chorai e gemei, por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Vossa riqueza está apodrecendo, e vossas roupas estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós e devorar vossas carnes, como fogo. Amontoastes tesouros nos últimos dias. Vede, o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que vós deixastes de pagar, está gritando, e o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Vós vivestes luxuosamente na terra, entregues à boa vida, cevando os vossos corações para o dia da matança. Condenastes o justo e o assassinastes, ele não resiste a vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora vamos acompanhar o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, do versículo 38 ao 43, 45 e do 47 ao 48. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome. Mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E, se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o.
É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre, e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Beda escreveu: São João, amando o Senhor com singular devoção, julgou que quem não cumprisse bem o seu ofício deveria ser privado da sua recompensa. João então tomou a palavra e disse-lhe: Mestre, vimos alguém andando. Nisto ele nos diz não apenas para não nos opormos ao bem que vem de onde quer que ele venha, mas, pelo contrário, para procurá-lo quando ele não existe. E justamente aquele que pode escandalizar-se é chamado de pequeno, porque quem é grande, mesmo que tenha que sofrer, não abandonará a sua fé, enquanto os pequenos e pobres de espírito procuram ocasiões de escândalo. Por isso devemos cuidar principalmente daqueles que são pequenos na fé, para que por nossa causa não se ofendam e se afastem da fé, perdendo a salvação. Depois que o Senhor nos ensinou que não devemos escandalizar aqueles que acreditam nele, ele nos alerta com que cuidado devemos evitar aqueles que nos escandalizam, isto é, que nos conduzem com sua palavra e exemplo à ruína do pecado. Se a sua mão causa escândalo para você, corte-a. Chame a nossa mão ao amigo necessário, a quem usamos diariamente, mas se tal quiser prejudicar o nosso espírito, devemos excluí-lo da nossa companhia, porque se quisermos participar nesta vida com um ser perdido, juntamente com ele morreremos no próximo. É melhor você entrar na vida mutilado. Assim como esse verme é a dor interna que acusa, o fogo é a dor que atormenta externamente. Ou, no verme é significada a corrupção do inferno, como no fogo a queima. O pé é chamado de amigo porque serve ao nosso movimento e está adaptado aos nossos usos. E se o seu olho te ofende, arranque-o. Ele é chamado de amigo útil aos olhos por causa de sua preocupação e perspicácia em ver de longe. O Senhor menciona o verme e o fogo pela terceira vez, para que assim possamos evitar o tormento. Pois o sal, diz ele, com o qual todos serão salgados, é fogo. Os vermes geralmente nascem da corrupção da carne e do sangue e é por isso que a carne fresca é salgada, para evitar que os vermes apareçam até secar. Mas o que é salgado com fogo, isto é, o que é entregue ao fogo coberto de sal, não só afasta os vermes, mas também consome a própria carne. Carne e sangue geram vermes porque o deleite carnal, que cede ao tempero da continência, gera o castigo eterno para os lascivos. Quem quiser, portanto, evitar esta corrupção, deverá preservar o seu corpo com o sal da continência e o seu espírito com o tempero da sabedoria e assim se libertará do erro e da mancha dos vícios, porque o sal significa doçura da sabedoria. E atire a graça do Espírito Santo. Todo homem será salgado com fogo, diz Jesus, porque todos os eleitos devem ser purificados da corrupção da concupiscência carnal com sabedoria espiritual. Ou fala do fogo da tribulação, com o qual se exercita a paciência dos fiéis para que possam alcançar a perfeição. Podemos entender daí que o altar de Deus é o coração dos eleitos e que as hóstias e os sacrifícios que devem ser oferecidos neste altar são as boas obras dos fiéis. O sal deve ser oferecido em todos os sacrifícios, porque a obra não é boa se não for purificada pelo sal da sabedoria de toda corrupção, dos elogios vãos e de outros pensamentos maus ou supérfluos. Ou, o sal é bom, ou seja, é aconselhável ouvir frequentemente a palavra de Deus e temperar o fundo do coração com o sal da sabedoria espiritual. São Gregório Magno escreveu: é digno de nota, porém, que nas nossas boas obras devemos às vezes levar em conta o escândalo do próximo, embora às vezes também não devamos parar nisso, porque devemos evitar o escândalo quando podemos fazê-lo sem pecar. Mas quando o escândalo surge de a verdade que é mais conveniente permitir do que abandoná-lo. Ou, isto é dito contra aqueles que, cheios de orgulho da sua ciência, se separam dos outros, e que quanto mais sabem, mais se distanciam como tolos da virtude da concórdia.
Quem se esforça para falar como um sábio tem muito cuidado para não separar quem o ouve, para não romper esse vínculo de união no exato momento em que deseja parecer sábio. Ajude o canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Até amanhã!